pessoal, vai começar nosso programa. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Tocando em Frente, com Família do Amor Exigente. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho, ouvintes do programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Eu sou o Thiago Bianchetti, coordenador de comunicação da Federação de Amor Exigente, a FEAE. Hoje na mesa de som, Lucas Martins. No telefone do ouvinte, que é o 11 3932 1600, 11 3932 1600, a Gisele Somolange está a postos aguardando a sua ligação para fazer a sua pergunta ou mandar o seu recado aqui para a gente. Esse programa tem a produção do Fábio Augusto e a direção geral de Dom Devair da Fonseca. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta, mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o mesmo número, 11 3932 1600. Esse programa você pode acompanhar também ao vivo pelas lives no Facebook, a live da Rádio 9 de Julho ou do Amor Exigente Oficial. E também pode ouvir o programa pela rádio 9dejulho.com.br, o site da rádio, rádio9dejulho.com.br. Hoje estou aqui com o Fábio Antunes, que vai me ajudar a fazer o programa hoje. Ele é coordenador geral de sobriedade da FEAE. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Tudo ótimo. Boa tarde a todos os ouvintes. E essa família aí que vem nos possibilitando diversas aí recompensas através de uma qualidade de vida que há muito tempo e muitas famílias estão precisando. Com certeza. E hoje um programa super especial, super necessário, eu diria, né, Fábio? Estamos recebendo aqui o doutor Quirino Cordeiro. É um privilégio. Privilégio, uma honra recebê-lo aqui. Ele que é a maior autoridade do país no assunto de política sobre drogas. O doutor Quirino Cordeiro Júnior é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Tudo bem, doutor Quirino? Tudo bem, Thiago. Muito boa tarde a você, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que nos ouvem aqui pela Rádio 9 de Julho. É uma imensa satisfação para mim estar aqui com vocês, estar aqui com a audiência do programa Tocando em Frente, discutindo um assunto que é extremamente importante para a sociedade brasileira, que é o julgamento da descriminalização das drogas no Brasil. Esse é um assunto que mexe com toda a sociedade. Nós precisamos conscientizar a sociedade, precisamos ajudar a mobilizar os grupos sociais contrários à legalização e à descriminalização das drogas no Brasil, porque, caso isso não ocorra, infelizmente, nós podemos ter problemas no nosso futuro próximo. Com certeza. Então, como o doutor Quirino falou, hoje o tema é a descriminalização das drogas e esse julgamento aí que está em pauta para o dia 6 de novembro, é isso, né? Exatamente. STF. Isso. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, colocou na sua pauta para apreciação e julgamento, agora no dia 6 de novembro, a descriminalização de todas as drogas do Brasil. Não é só da maconha, como muita gente está achando. Não é só da maconha. O que tá em jogo, na verdade, o que vai ser apreciado é a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Então, é importante a gente entender, né, do que se trata essa pauta. Basicamente, o que o Supremo vai apreciar é, então, se o artigo 28 da Lei de Drogas é constitucional ou não. O que diz, então, o artigo 28 da Lei de Drogas? Esse dispositivo legal proíbe as pessoas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas. Então, é disso que se trata, da proibição das pessoas, então, em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas. Essa é uma questão importante, né, porque se o Supremo Tribunal Federal, se o STF decidir, julgar que esse artigo, então, é inconstitucional, basicamente, então, será permitido às pessoas no Brasil adquirirem drogas, ou seja, comprarem drogas. Isso não será mais proibido. As pessoas poderão adquirir drogas, guardar drogas, ter em depósito essas substâncias psicoativas, transportar ou levar consigo. Essa é uma questão importante porque nós sabemos, e existem várias experiências mundo afora, de que quando há uma flexibilização da compra de drogas,
do transporte de drogas, do seu armazenamento, fica mais do seu acessível. transporte. Exatamente. Em geral, há uma acessibilidade maior a essas substâncias. As substâncias ficam mais disponíveis para as pessoas, elas passam a circular de um jeito mais fácil na sociedade e, por consequência, existe um aumento do consumo, por consequência disso, um aumento dos casos de dependência química e, por consequência, todos os problemas danosos à sociedade. Perfeito. Só lembrando que esse jogo nós já estamos atrás, né? Já está 3-0 a favor. Esse processo já teve início, são 11 ministros, né, que compõem o Supremo Tribunal Federal, e nós estamos, então, com um placar de 3 votos já favoráveis à descriminalização das drogas no Brasil. Isso é extremamente preocupante para nós. Nós entendemos que essa situação levará, então, um aumento dos problemas, que hoje já não são poucos, né, no cenário das drogas no Brasil. Então, é extremamente importante que a sociedade como um todo receba essa informação. Esse é um dos grandes temas hoje, né, enfim, em debate, e que está para ser apreciado no Supremo. É importante que a sociedade como um todo se conscientize dessa situação e se mobilize para pressionar o Supremo Tribunal Federal para que nós não tenhamos um resultado desastroso para a nossa sociedade. Certo. Só em cima disso, o senhor acha, então, que, na verdade, esse assunto que a gente fala sobre descriminalização é um pretexto para chegar na legalização? É como se fosse um cavalo de Troia? Esse seria o primeiro passo, essa votação do STF. Como que o senhor enxerga isso? Na verdade, no Brasil, já há muito tempo que existe um movimento bastante forte, bastante articulado, para que nós tenhamos, então, a flexibilização do uso de drogas no Brasil. Basicamente, o que está acontecendo agora é uma ponta de lança, né, importante para que nós tenhamos, então, uma situação de liberação total das drogas no Brasil. Essa é uma situação grave e que nos traz grande preocupação. É interessante, né, que nós aproveitarmos essa situação, porque esse movimento que vem advogando já há bastante tempo pela flexibilização do uso de drogas no Brasil, pela flexibilização do porte. Por que tanto interesse, né, nisso? Então, esse movimento, na verdade, é um movimento que vem sendo no Brasil financiado por interesses econômicos muito fortes. Então, no Brasil, nós temos várias das entidades que defendem a legalização das drogas no Brasil. Essas entidades, via de regra, são financiadas pela Open Society, que é uma organização custeada, financiada, bancada pelo multibilionário George Soros, que, na verdade, tem um interesse muito grande em explorar esse mercado no Brasil, em detrimento de todos os problemas sociais que a descriminalização das drogas vai causar. Ele ganha com isso. Exatamente. Então, assim, se ele investe no risco país, e o nosso país baixar apenas 1 ponto percentual, ele já ganha milhões. Não, ele não está investindo, né, para a qualidade de vida da nossa população. Ele está investindo para a destruição da nossa população. E quanto mais deteriorada as famílias, o risco país vai ser mais alto e ele vai conseguir, então, obter lucro em cima das desgraças das famílias brasileiras. Por isso que a família Amor Exigente tem que se unir e levar, enviar e-mails para os nós vamos falar muito disso aqui, essa mobilização, porque o lado favorável, eles são muito mobilizados, né? Exatamente, eles estão há anos, Thiago. Eu saí agora da Secretaria Municipal de Saúde, do qual a maioria das pessoas que trabalham nessa área, no cuidado e no atendimento aos dependentes químicos, elas têm a visão de redução de danos, e essa visão de redução de danos é um pouco distorcida, porque da forma com que o Amor Exigente é a primeira entidade que eu vi lá de trás que trabalha com redução de danos. Trabalha há muito tempo. Só que nós pregamos a abstinência.
E o que as famílias precisam é encontrar uma forma de chegar até isso para obter a qualidade de vida. E eles não estavam conseguindo. E o serviço de saúde começou a utilizar isso e dizer aos usuários, falar, não, você pode continuar usando. E isso complicou muito, porque a consciência de diversos usuários é que, dá para mim tentar controlar isso. Sabe o que eu queria... Desculpa, não sabe o que eu queria ouvir do doutor Quirino? Assim, por que é o Supremo, né, que tem que ver isso? Isso não é função do Legislativo? Legislar, não do Judiciário? Como que o senhor enxerga isso? Essa é uma situação que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em outras pautas também. O Supremo vem agindo com uma sanha legislativa, o Supremo tem trabalhado usurpando, na verdade, as suas competências. Esse é um problema central, complexo, e que diz respeito à vida de toda a sociedade brasileira, à vida de milhões de pessoas, de milhões de famílias no Brasil. Não é possível que 11 magistrados, que inclusive chegaram lá, sabe-se lá como, não é possível que essas 11 pessoas tenham o poder de decidir sobre um assunto tão delicado e tão importante que vai impactar tanto a vida de todas as pessoas que vivem no país. Esse é um assunto que, na verdade, deveria ser tratado pelo poder legislativo, né? e não pelo poder judiciário. Entretanto, novamente, usurpando as suas competências, como vem acontecendo com o Supremo, em outras pautas, inclusive, o Supremo chamou para si essa responsabilidade de maneira, inclusive, equivocada. Então, agora, cabe, então, à sociedade se mobilizar para pressionar os 11 magistrados, os 11 ministros do Supremo, para que nós não tenhamos uma decisão favorável à descriminalização das drogas, que é um assunto que, na verdade, deveria ser tratado pelo Poder Legislativo, que o Poder Legislativo, sim, representa a sociedade brasileira. E é interessante isso, né, porque se nós formos dizer, não existe sequer uma enquete, uma pesquisa, um levantamento realizado na população brasileira que mostre que a nossa sociedade é favorável. Pelo contrário. A sociedade brasileira... Eles estão desesperados, as famílias estão desesperadas. É majoritariamente contrária à descriminalização das drogas no país. Todas as pesquisas têm indicado isso. Agora, é interessante que, em que pese nós tenhamos uma posição majoritariamente da sociedade contra essa decisão do Supremo, é inaceitável que o Supremo continue com essa posição e que a sociedade brasileira continue correndo risco. E é interessante que as famílias brasileiras tenham tido essa posição, porque são as famílias que mais têm sofrido no Brasil com os problemas das drogas. Com certeza. E o Fábio e o Dr. Quirino falaram sobre mobilização no site do Amor Exigente, amorexigente.org.br. Você encontra lá, nós colocamos recentemente, a questão de 2 dias, acho, o endereço eletrônico dos ministros do STF, telefone. Então, assim, a população também precisa fazer a sua parte, né? Pressionar, a gente vai falar sobre petição, sobre marcha daqui a pouco, tudo aquilo que o doutor Quirino entende como que a gente pode fazer para também mostrar o nosso lado, porque o lado deles, quem é favorável, eles são muito organizados, né? Eles têm já petição, tem site, tem vídeo, então a gente também que é contrário à família brasileira precisa também se mobilizar. Eu queria ouvir do Fábio um pouquinho só a respeito desse lado, como ele é coordenador geral de sobriedade, né, da FIAE, como que ele enxerga isso? O que isso pode mexer nos grupos, mexer com os grupos de apoio? Bom, Thiago, eu vim do uso de drogas. Pela sua experiência também. E durante um período, eu fui até a favor, né, levantei bandeiras para descriminalizar. Depois que eu entrei e comecei a entender, na verdade, eu comecei a adquirir consciência, infelizmente, nós não temos condições de dar os atendimentos necessários, nem o alcoolista, que já há anos nós temos dificuldades, quanto mais para as outras drogas que vêm ocasionando aí uma devastação nas famílias. E, assim,
é tão impressionante que de diversas cidades. No último programa que eu estive presente, eu recebi numa média de 35 ligações de todas as partes do Brasil. E isso é em todas as partes. Às vezes a gente visualiza muito o nosso bairro, a nossa cidade, pequena parte da nossa cidade, mas há uma epidemia em todas as cidades. Né? E isso é assustador, porque antes você pensava, vou para o interior, vou ficar tranquilo lá no final de semana. Você imagina aumentando, né, essa disponibilidade? E agora não existe local que não tenha isso. Eu fiz um trabalho em Goiás, da qual a pessoa que colhia a cana era paga com crack. Ela já nem era, ela não recebia a remuneração em dinheiro, já recebia em crack. Então, para você ver como que está a situação. E dentro dos grupos de sobriedade, as pessoas que estão ali estão buscando ajuda para parar. Porque esse efeito de tentar utilizar menos, tentar reduzir o consumo, mudar de droga, usar isso daí, a maioria dos dependentes tentaram fazer isso e não tiveram. Dizem que a doença é progressiva, incurável e fatal. Progressiva, ela progrediu. E você conseguir fazer com que ela regrida é muito difícil, principalmente com o dependente. E a família, ela já está devastada. Se a gente não conseguir dar o auxílio para essa família e conscientizá-las que é muito importante o processo de recuperação e o processo de utilizar outras substâncias, jamais vai. E toda a população e todos os telespectadores nossos, pelo que eu tenho visto, precisa se fortalecer e levar adiante essa mensagem. Os grupos de sobriedade estão se mobilizando, viu, doutor querido? Porque nós sabemos na pele o quanto é difícil andar pelas nossas cidades e não conseguir visualizar, porque em todos os lugares o abuso é constante. O abuso é constante. E isso dificulta até as pessoas que estão buscando um processo de recuperação, porque dificulta elas a se manterem sóbrios devido à exposição que as drogas estão tendo aí em todos os locais, em todas as regiões. Eu passei por um clube hoje, um clube da prefeitura, e tinha uma placa assim lá, placa, fumar maconha prejudica as famílias. Né? Isso é uma placa informativa, porém, e no final estava escrito, respeite as famílias que aqui frequentam. Né? Não deveria nem existir uma placa dessa. O cenário já está muito difícil. Exatamente. Imagina como vai ficar numa eventual descriminalização. Deixa eu só mandar um abraço aqui, o pessoal está entrando, está comentando aqui nas nossas lives. Cristina Machado está sempre conosco, está mandando uma boa tarde aqui para a gente. Cássia de Brito, parabéns pelo trabalho, doutor Quirino. Estamos juntos pela luta. A Marina Santos, nossa companheira lá de Minas Gerais, parabéns, companheiros, doutor Quirino, oportuna parceria. Vivanildo de Andrade, apresentadora aqui do Tocando em Frente, coloca bom programa a todos vocês. Sandra Marques, também nossa parceira do Cratode, a gente vai ter um evento no próximo dia 29 sobre tabagismo lá no Centro Rebouças. Então, também fica o convite aí para vocês entrarem no site do Amor Exigente e fazer a sua inscrição para esse evento. Eu queria que o doutor Quirino falasse agora a respeito das entidades médicas e científicas que são contrárias, né, à descriminalização. Então, não é achismo, né, doutor Quirino? Hoje no Brasil nós temos as principais entidades científicas, entidades médicas contrárias à descriminalização das drogas no país. Entre as entidades médicas, por exemplo, nós temos o Conselho Federal de Medicina, que já se manifestou de maneira contrária, a Associação Brasileira de Psiquiatria, entre as sociedades científicas, a sociedade científica mais importante nessa área de drogas no Brasil, a ABAD, Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Drogas, também se manifestou de maneira contrária à descriminalização. Isso porque são sociedades que sabem, que têm o conhecimento sobre os riscos que esse processo pode trazer para a sociedade brasileira.
E aproveitando essa situação, acho que é importante, né, nós mostrarmos e falarmos para os espectadores, para os ouvintes, que, na realidade, várias entidades, né, por falar, né, sobre as entidades envolvidas nessa temática, várias dessas entidades estão juntas, estão se articulando para organizar, então, um movimento de pressão sobre o STF, um movimento para fazer frente a essa decisão que precisa ser revertida, que tem acenado, então, para a possibilidade concreta da descriminalização das drogas no Brasil. Nós acabamos de publicar agora um abaixo-assinado eletrônico, realizado, então, por várias entidades do país que militam na área de drogas, e vocês que estão nos ouvindo agora, ou vocês que estão nos vendo agora, podem acessar, vou passar o endereço eletrônico, então, desse abaixo-assinado. Na verdade, são 2 endereços que basicamente acabam caindo no mesmo site, no mesmo abaixo-assinado. Então, é o www.mitosementiras.com.br. Vou repetir, www.mitosementiras, tudo junto, .com.br. E temos também um outro endereço eletrônico, que é o www.amorecrianças, aí na verdade fica Amor e Criancas, né, assim no sentido, .com.br. Então vou repetir esse outro endereço, www.amorecriancas, tudo junto, .com.br. Então as pessoas que quiserem então nos ajudar nesse movimento, quiserem assinar esse abaixo-assinado eletrônico, por favor, podem entrar em algum desses 2 endereços e fazê-lo. E também não só fazer isso, mas ajudar a divulgar, né, enfim, claro, esses 2 endereços eletrônicos. Uma outra questão também, rapidamente, a gente volta a falar sobre isso, mas só já para ir acenando para as pessoas sobre a necessidade delas se mobilizarem em torno do tema, esse mesmo grupo de entidades também está organizando um movimento, né, enfim, por uma marcha no dia 3 de novembro. Então, uma marcha contra a descriminalização das drogas no país. Nós já temos várias cidades confirmadas. No entanto, é importante que em cada cidade do Brasil as pessoas se organizem para que a gente possa ter um movimento grande, importante, robusto em todas as cidades brasileiras. Então, na sua cidade, se você ainda não sabe se vai existir ou não, comece a organizar na sua associação de moradores, no seu bairro, na sua igreja, enfim, é muito importante que a sociedade toda se organize para que a gente possa ter, então, no dia 3 de novembro, em todo o país, manifestações contrárias à descriminalização que estará, então, em julgamento no STF no dia 6 de novembro. Então é isso, vamos aderir e vamos compartilhar. E o site é mitosdementiras.com.br. É sobre o que eu quero falar no próximo bloco, doutor Quirino, vamos falar muito sobre esses mitos aí que o pessoal que é favorável está divulgando. Mas antes a gente precisa ir para um intervalinho, certo, Lucas? Até já. Doutor. Pessoal do Facebook, vamos compartilhando aí a live, compartilhando. E continua. Na Rádio Blog Sul, você está ouvindo o programa Tocando em Frente, com Família do Amor e Mentiras. Mitos e mentiras? Isso, e o outro é Amor e Crianças. Mitos e mentiras. Basicamente, Olá, de São Paulo e região, para o padre Reginaldo Manzotti. De segunda a sábado, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio 9 de Julho, AM 1600, às 3 horas da tarde, com o programa Terço das Santas Chagas. Divulgue, evangelize. Venha rezar comigo este forte momento de cura e vamos nos mobilizar aí, dia 3 de novembro, tá? Às 3 horas da tarde. Dia 3 de novembro, nós estamos começando a organizar esse movimento e nós temos como objetivo que possa, então, arrebatar todo o país, que a gente possa ter um movimento forte, para que toda a sociedade brasileira, então, diga não a esse
esse processo que está em curso agora. Não a descriminalização. Exatamente, não a descriminalização das drogas. Vamos nos mobilizar aí, família aí que está nos acompanhando pelas lives ou pelo rádio. Vamos nos mobilizar também, juntar nosso pessoal, os grupos, né, Fábio? Temos muitos grupos aí. Precisamos de toda a família aí fazendo essa campanha e se mobilizar em cada cidade, fazer um local específico de cada cidade para que a gente busque essa manifestação e encontre até o nosso Supremo Tribunal e eles consigam entender que as famílias não querem essa discriminação. O amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Tocando em Frente, com Família do Amor Exigente. Boa tarde, voltamos aqui para o segundo bloco do programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Hoje um programa super importante, super necessário. Estamos recebendo aqui o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Nosso tema é a descriminalização das drogas, falando muito sobre essa votação aí do STF que está agendado para o próximo dia 6 de novembro. Nós ficamos de falar agora sobre alguns mitos, né, doutor Quirino, que o pessoal coloca aí. Queria que o senhor começasse falando do primeiro mito, que é o encarceramento em massa da população. Existem alguns mitos que têm sido criados ao longo desses últimos anos por grupos que advogam pela descriminalização das drogas no Brasil, e que é importante que nós possamos conversar sobre eles aqui, porque são esses mitos, essas inverdades que têm sustentado a argumentação pela descriminalização das drogas no país. Então, o primeiro grande mito aí que você acabou de nos apresentar, que é o mito do encarceramento, de que a nossa legislação estaria levando ao encarceramento em massa de pessoas com dependência química. O aumento do encarceramento de pessoas com dependência química no Brasil nesses últimos anos, infelizmente, vem acontecendo. Mas, na verdade, vem acontecendo não por conta da lei de drogas que nós temos. Até porque, em que pese ser proibido que pessoas adquiram drogas, que elas comprem drogas, ser proibido que pessoas guardem drogas, que elas tenham um depósito de drogas, que elas transportem drogas, que elas levem consigo drogas, em que pese tudo isso ser proibido, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que esteja adquirindo drogas, esteja comprando drogas, ou esteja portando drogas, ela não é presa. A legislação brasileira, na verdade, em que pese proíba que essas ações, essas atividades aconteçam, as atividades não são penalizadas com prisão. Com reclusão. Então, na verdade, isso daí é um grande mito, ou seja, em que pese essas ações sejam proibidas, as pessoas que são flagradas, por exemplo, com drogas, elas não são presas. A grande questão que precisa ficar claro aqui para a gente, que o que vinha, assim, sendo responsável pelo encarceramento de pessoas com dependência química era a política pública de tratamento às pessoas com dependência química que nós tínhamos no Brasil, que era uma política pública completamente ideológica, sem qualquer embasamento técnico, e que acabou, então, deixando milhões de pessoas com dependência química no Brasil à sua própria sorte. Era essa a realidade que nós tínhamos, sem tratamento efetivo. Por conta disso, então, essas pessoas acabavam sem tratamento, ficavam fragilizadas, vulneráveis, entravam em conflito com a lei e, por conta disso, eram presos. Ou seja, e cometia outros delitos. Isso. É um indivíduo, por exemplo, que tinha um quadro de dependência química e não conseguiu tratamento de maneira apropriada, numa situação de grande crise, por exemplo, de abstinência, por conta de R$5 para poder comprar uma pedra, ia lá e roubava alguém, furtava alguém, ou às vezes até matava alguém por conta disso. Então, era essa a situação que nós tínhamos no Brasil. Uma outra questão que é importante, né, tem um outro mito também, é que a descriminalização das drogas levaria a uma diminuição do uso da substância. É justamente o contrário. Não faz nem sentido, né? Faz o menor sentido. Em todos os países onde aconteceu a flexibilização, né, do uso de drogas, como, por exemplo, a gente tem no Uruguai, a gente tem o caso de vários estados americanos, o que acabou acontecendo foi um aumento do consumo
dessas substâncias e, por consequência, um aumento, né, da dependência química e também um aumento das consequências danosas dessa situação. Então, não é verdade quando se apregoa, por exemplo, que vai acontecer uma diminuição do consumo. Na verdade, quando você tem uma descriminalização das drogas, ou seja, você flexibiliza a possibilidade de pessoas cortarem drogas, usarem drogas, comprarem drogas. Aumenta a oferta, você aumenta, a demanda aumenta você aumenta também. É natural. Você aumenta a disponibilidade de drogas na população, você aumenta a circulação de drogas na sociedade. Essa é uma coisa importante, né? Como você mesmo disse, o que acaba acontecendo, Fábio, é que qualquer estratégia, né, por exemplo, para você aumentar a venda, por exemplo, de um produto, é você aumentar pontos de venda, né? Ou seja, então, sempre que você aumenta a disponibilidade de um produto na sociedade, por consequência, aumenta o consumo. Exatamente. Ou seja, não existe dúvida sobre isso. Uma outra questão que se coloca também, né, um outro mito, é que seria, né, a criminalização, né, das drogas seria um obstáculo para pessoas buscarem tratamento, o que também não é verdade. Ou seja, o que vinha impossibilitando que pessoas buscassem tratamento e conseguissem tratamento de maneira apropriada não era a lei de drogas que nós tínhamos, mas sim uma política nacional de oferta de cuidados a pessoas com dependência química totalmente inefetiva. Uma outra questão também que é importante, um outro mito que se coloca, é que a criminalização das drogas, na verdade, estaria ferindo a liberdade individual das pessoas. Essa é uma grande ilusão, você acreditar que as pessoas exercem a sua liberdade quando usam drogas. Isso é um grande engodo, isso é uma grande ilusão. Basicamente, o que acontece é que a droga acaba levando invariavelmente à perda da liberdade com o desenvolvimento da dependência química. O indivíduo desenvolve a dependência química e perde completamente a sua liberdade. E por fim, também, tem um outro argumento que é importante que se tem usado, é que algumas substâncias, né, por exemplo, como a maconha, seriam drogas mais leves e que não causariam mal para as pessoas. Isso daí é uma coisa que não procede de maneira alguma. Isso é droga leve? Porque para mim 1 quilo de uma é 1 quilo da outra, é 1 quilo. Isso não é droga leve de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos o professor titular de psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, o professor Valentim Gentil. Ele costuma dizer que se ele pudesse proibir uma única droga no país, ele proibiria a maconha. Tão grave, né, são as consequências da maconha. A maconha é uma droga que é um fator de risco importante, a maconha, para o desenvolvimento de transtornos mentais graves, como transtornos psicóticos, tais quais esquizofrenia. Alguns irreversíveis. Um fator de risco importante para o desenvolvimento de depressão, de ansiedade, é um risco importante para suicídio, é um risco importante para o aumento de evasão escolar, é um risco importante para que as pessoas tenham no futuro problemas de trabalho, problemas para arrumar emprego, para que eles possam desenvolver uma vida plena. E também um fator de risco importante para diminuição de habilidades cognitivas. Ou seja, a maconha é uma droga que causa consequências graves para as pessoas, e é dessa maneira que a sociedade, que a legislação precisa encarar essa substância. Principalmente nos jovens, né, nos adolescentes. Tem um artigo que nós compartilhamos no nosso site, um estudo da JAMA Pediatrics, que foi feito com 23 mil adolescentes. A gente já falou muito sobre esse estudo, eu acho que cabe a gente frisar aqui novamente. Fizeram esse estudo com 23 mil adolescentes e observaram 37% risco maior de desenvolver depressão na idade adulta, dos que consumiam maconha. 50% maior de ideação suicida na idade adulta. E o risco de tentativa de suicídio triplicado na vida adulta. Então, assim, referente a esses artigos de que maconha não faz mal, eu faço um convite para vocês aí que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Acesse o site, que é amorexigente.org.br, vai lá em notícias, em artigos. A gente tem uma infinidade de material aí, até de outros países, como o Toquinho falou, o que está acontecendo no Colorado, o que está acontecendo no Uruguai. Porque um outro mito é que vai acabar com o tráfico, né? Essa é uma coisa interessante, acho que vale a pena também nós aproveitarmos a ocasião para falarmos um pouco sobre as consequências danosas que nós teremos para a sociedade brasileira
se o Supremo Tribunal Federal, se o STF descriminalizar todas as drogas no país, como é o processo que está em curso agora. Então, vai poder usar crack à vontade, então. A grande questão que se coloca, né, por exemplo, como consequência principal, é o aumento do consumo e, por consequência, o aumento da dependência química. Esse fenômeno, na verdade, tem acontecido em outros países, onde houve uma flexibilização da compra de drogas, do seu armazenamento, do seu porte. A gente está falando sobre experiências internacionais. O Uruguai, por exemplo, tem enfrentado um aumento do uso de maconha. O Uruguai acabou de legalizar a maconha. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, vários estados também com aumento importante do uso. Outra questão que é interessante, quando a gente se depara, né, com esse fenômeno, né, de aumento de consumo, quando há flexibilização, quando há uma descriminalização do uso, basta a gente olhar, por exemplo, para a prevalência do uso e de dependência química, né, do uso de drogas e dependência química no Brasil. No Brasil, por exemplo, a dependência de drogas lícitas, como álcool e tabaco, é muito maior quando a gente compara com drogas ilícitas, como maconha, cocaína e crack. Por quê? Porque, na verdade, como essas drogas são lícitas, ou seja, é possível você ter acesso com mais facilidade, ela está mais presente, está mais disponível para a sociedade, é óbvio que as pessoas consomem mais essas drogas e, obviamente, se tornam mais dependentes dessas substâncias. Ou seja, se nós acabarmos flexibilizando o uso de hoje de drogas ilícitas, no futuro nós vamos ter os mesmos problemas que nós temos hoje com as drogas lícitas. Para mim, parece, por exemplo, uma incoerência que parte da sociedade fica lutando, por exemplo, para regulamentar, por exemplo, o uso do álcool, que é extremamente importante que aconteça, né? E muitas vezes são os mesmos movimentos que na verdade, têm advogado pela flexibilização, pela descriminalização das drogas hoje ilícitas, ou seja, não faz o menor sentido. Só para a gente entender, né, filho, eu estava aqui, antes de vir aqui para a rádio, estava ouvindo um programa num outro canal, e o pessoal estava falando sobre a necessidade de se impedir, por exemplo, a venda de refrigerantes em escolas. Nas escolas, Ou seja, é uma medida importante. Né? Por quê? Porque refrigerante causa mal para as crianças, causa mal para os adolescentes. Essa é uma medida importante. Então, a mesma sociedade que está discutindo a questão de proibir venda de refrigerante na escola, está discutindo a flexibilização da possibilidade de você vender drogas. Assim, o meu filho ele pode ir para a escola e não vai encontrar Coca-Cola, mas maconha é um amiguinho vai estar usando. Não tem problema. Então, não tem problema. Então, é uma incoerência que não tem fim. Nós temos outros problemas, outras consequências que nós podemos ter com a descriminalização das drogas no país, como, por exemplo, o aumento do tráfico. Como nós, com certeza, teremos um aumento do uso de pessoas, aumento ilícito, de pessoas dependentes, fatalmente haverá aumento, na verdade, do tráfico. Porque essa é uma questão importante. Muitas vezes, se você... e isso também tem acontecido no Uruguai. O Uruguai é um grande exemplo de como a política pública está dando errado na área de drogas. E nós estamos, na verdade, no caminho de trilhar, enfim, esse mesmo erro que está acontecendo no Uruguai. Então, por exemplo, no Uruguai, você legalizou a maconha, por exemplo, então você pode comprar maconha em lugares de venda oficial. Só que, na verdade, esses lugares de venda oficial, o preço acaba sendo muito mais caro, porque você precisa pagar imposto para vender essa droga, você precisa ter um local específico para vender. Tudo isso encarece a venda do produto final. Ou seja, quando a gente olha para essa situação, de onde a gente acha que as pessoas vão comprar? Né? De quem? De um lugar que vende oficialmente uma droga com preço final muito mais alto, ou do traficante que continua vendendo essa droga mais barata. Basta a gente olhar, por exemplo, do cigarro no Brasil. Sim. Mais da metade do cigarro que é comercializado no Brasil é fruto de contrabando. Então, se a gente legaliza, por exemplo, as drogas hoje ilícitas, como maconha e qualquer outra droga, basicamente o que a gente vai ter vai ser uma mudança da tipificação penal. A gente vai sair da tipificação penal
de tráfico, porque ela não vai mais ser ilícita, Certo. por uma tipificação penal de contrabando. De contrabando. Mas, na verdade, Que é um quase não grande- acontece no nosso país. é um grande equívoco a gente imaginar que, legalizando uma droga no país, a gente vai quebrar a espinha dorsal do tráfico. Não vai. Por quê? Porque primeiro você vai aumentar o consumo da substância, e por outro, o preço legal vai ficar muito mais caro, e o que vai acontecer no final das contas é que o mercado paralelo vai se Vai se fortalecer. fortalecer. Uma outra questão importante também, que a gente tem visto acontecer, principalmente no Uruguai, mas também em alguns estados americanos, é o aumento da violência, como, por exemplo, o aumento do homicídio. Foi publicado agora, essa semana, um artigo do jornalista Carlos Alberto de Franco, um artigo bastante interessante, que ele mostra que no Uruguai, na primeira metade de 2018, houve um aumento de 66% do número de homicídios. Houve um aumento... Em um ano. Em um ano. Só na primeira metade de 2018. Uma outra coisa interessante é que houve um aumento também de furtos a domicílio, roubos à mão armada, ou seja, a criminalidade, quando há a flexibilização das drogas, aumenta também, como a gente tem visto no Uruguai. E essa é uma questão importante também, porque o que também tem advogado é que a descriminalização das drogas no Brasil também ajudaria a diminuir a violência, como, por exemplo, o homicídio. É verdade, sim, que o Brasil vinha enfrentando um problema grave na área de homicídios. Nós fechamos, por exemplo, o ano de 2017 com mais de 63 mil homicídios, ou seja, é inconcebível, né, um país como o Brasil ter 63 mil homicídios por ano. Agora, não vai ser descriminalizando drogas que a gente vai enfrentar esse problema. Agora, né, nessa gestão do governo federal, nós temos trabalhado, né, no enfrentamento à criminalidade violenta, né, ao homicídio, por exemplo, e por meio de um programa Em Frente Brasil, o governo federal conseguiu, só agora no primeiro semestre desse ano de 2019, reduzir em 23% as taxas de homicídio no Brasil. Ou seja, isso mostra que nós estamos, por exemplo, conseguindo baixar as taxas de suicídio sem descriminalizar as drogas. Ou seja, esse não é o caminho. Nós temos outras questões também, como, por exemplo, o encarceramento. A tendência é que nós não diminuamos o encarceramento, mas sim nós aumentemos o encarceramento. Nos Estados Unidos, e o encarceramento seletivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados, como, por exemplo, o Colorado, têm tido cada vez mais o aumento de encarceramento de negros e latinos. Então, também esse outro mito de que a gente vai descriminalizar drogas e a gente vai acabar com a prisão, né, daquele jovem, negro, pobre, isso daí também é mentira, uma coisa que não se sustenta. Outras consequências danosas para a sociedade, a gente tem, por exemplo, um risco importante de aumento de suicídio. O Brasil, nos últimos 15 anos, enfrentando um aumento importante das taxas de suicídio. Segundo, o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Ou seja, se nós descriminalizarmos as drogas, sobre suicídio em setembro, se nós descriminalizarmos as drogas, nós teremos um aumento do consumo e um aumento da dependência química. Ou seja, nós, com certeza, teremos aumento das taxas de suicídio, aumento de pessoas em situação de rua, né, com aumento da dependência química. Exatamente. O que a gente já vem enfrentando no Brasil, isso vai se acentuar. Aumento das cracolândias, das cenas abertas de uso, aumento dos acidentes automobilísticos. Uma situação interessante, por exemplo, saiu um estudo recente agora, nos Estados Unidos, mostrando que alguns estados que flexibilizaram o uso de drogas... Tem um artigo no nosso site sobre isso, inclusive. Aumentou, né? Como Colorado, Nevada, Oregon, Washington. Nesses estados houve um aumento importante dos acidentes automobilísticos relacionados ao uso de drogas. Outro problema que a gente pode enfrentar no Brasil, absenteísmo e afastamento do trabalho. Desde 2007, nos últimos 10 anos, o afastamento do trabalho devido à dependência das drogas ilícitas ultrapassou o álcool. Historicamente, o álcool era a substância que mais levava ao afastamento do trabalho, né, pela licença saúde. Desde 2007, o uso de drogas ilícitas ultrapassou o álcool. E a tendência em descriminalizando as drogas ilícitas hoje é que problemas no trabalho aumentem ainda mais.
Outro problema, aumento de casos de transtornos mentais. A gente viu que, por exemplo, a maconha é um fator de risco importante para quadros de esquizofrenia. Aumento de gastos no sistema de saúde. Se nós tivermos a descriminalização das drogas, o aumento do consumo, a gente vai ter mais problemas de saúde da população, a gente vai aumentar os gastos. Outra coisa, aumento da violência doméstica. No Brasil hoje já é um problema muito grave, a gente tende a ter aumento disso. A gente vai ter, com certeza, aumento de reprovação, de evasão escolar. Tem vários estudos que mostram que drogas em adolescentes levam a aumento de reprovação e aumento de evasão escolar. Em descriminalizando as drogas no Brasil, esse cenário fatalmente vai piorar. E uma outra questão, por último, é aumento da mortalidade de jovens relacionados ao uso de álcool e drogas. E ainda tem outras, viu? É que o nosso programa é curto, não dá para falar de todas. E essa questão da mortalidade, viu, é uma questão importante, porque, na verdade, nós temos no Brasil um aumento muito grande nesses últimos anos da mortalidade de pessoas com dependência química, em especial de dependência do crack. Sim. Nós temos um estudo do grupo do professor Ronaldo Laranjeira, uma coorte, um grupo de pacientes dependentes ao crack, o grupo do professor Ronaldo Laranjeira vem acompanhando nesses últimos anos, mostrando mortalidade cada vez mais precoce das pessoas. Então, nós, em descriminalizando as drogas, nós aumentaremos as mortes dos jovens brasileiros. Sim. Ou seja, a sociedade brasileira não pode aceitar esse descalabro. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, temos só 3 minutinhos, o Lucas já está acenando assim para mim, está preocupado que o assunto está rendendo. Nosso programa foi mais curtinho hoje, infelizmente, por causa da missa especial. Eu queria, Fábio, só ouvir suas considerações finais, para você fazer um apelo aí para a nossa família E, para a gente se mobilizar com relação a essa votação do STF no dia 3, convocar o pessoal a participar aí no dia 6, né? Dia 6. Convocar o pessoal para participar da nossa marcha no dia 3, agora sim, e também fazer a pressão nos ministros do STF. Muito bem, família E. Eu conto com a colaboração de todos, que a gente consiga fazer uma manifestação maravilhosa e consiga chegar essa mensagem a outras famílias e chegue ao Supremo para fazer com que eles entendam que isso seria um absurdo para a nossa sociedade brasileira. E até reverter isso seria muito difícil. Então, vamos nos mobilizar e levar, tanto no dia 3 quanto nos dias 6, vamos encher a caixa de e-mail deles, vamos colocar todo mundo em prol de levar a não descriminalização das drogas no Brasil. Nós temos muita força e nós não podemos deixar que as crianças que estão nascendo hoje recebam, né, de pessoas abusando de drogas facilmente, como tem acontecido já na nossa sociedade, mas que a gente não pode deixar que isso prossiga, né? Vamos dizer não à descriminalização das drogas e vamos encher a caixa do Supremo Tribunal Federal, dizendo para eles que nós queremos qualidade de vida e não morrer por questões das drogas na nossa sociedade. Maravilha, Fábio, obrigado. Doutor Quirino, suas considerações finais aí em 1 minuto, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer, Tiago e Fábio, pela oportunidade, a família Amor Exigente, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Eu peço a todos que assinem o nosso abaixo-assinado no endereço eletrônico www.mitosementiras.com.br ou www.amorecrianças, na verdade fica amorecriancas.com.br. Lá vocês vão poder assinar essa petição, esse abaixo-assinado. E, por favor, divulguem para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, enfim, é importante a gente fazer esse movimento. E para o dia 3, é importante que toda a sociedade brasileira se mobilize para que a gente possa ter um grande movimento contrário à descriminalização das drogas no Brasil. Doutor Quirino, muita honra, muito obrigado por esse programa maravilhoso, esclarecedor. Quero agradecer a todo mundo aí que mandou inúmeras mensagens, não deu para mandar aqui para o doutor Quirino, que o programa foi mais curtinho hoje. Muito obrigado mesmo. Vamos nos mobilizar, a gente vai compartilhar no site do Amor Exigente, nas redes sociais da Federação de Amor Exigente, esses endereços que o doutor Quirino passou, essa campanha da marcha, enfim, vamos lá. Acabou nosso programa, Lucas Martins está acenando aqui, muito obrigado pessoal, até o próximo sábado. Fique agora com o coração do Santo Terço com o Padre Luiz Cláudio Braga. Tchau. Tchau.
ZYK 779, onde as curvas Obrigado, Thiago. Pessoal, Muito obrigado. Tchau. E vamos lá assinar essa petição aí, ó. Vamos fazer nosso abaixo assinado cada vez. compartilha esse vídeo, vai ficar no nosso Facebook, no Amor Isso. Evidente, a gente vai subir para o YouTube, a gente vai colocar no site, essa mensagenzinha da marcha também a gente vai compartilhar nas nossas redes, então, por favor, vamos compartilhar e disseminar para todo mundo aí, o WhatsApp, enfim. Tá bom? Vamos juntos. Pessoal, obrigado, viu, por mais um programa. Obrigado a todos. Obrigado. Lá, doutor.